Saúde, estamos de volta. O programa de hoje, olha, vou te falar, tá muito bom, porque o programa, na verdade, é um convite para a saída do sedentarismo. A gente está falando, no primeiro bloco, tivemos números importantes sobre uma condição que preocupa. O Brasil é o campeão de sedentarismo de toda a América do Sul. Nós temos hoje um índice de obesidade que atinge mais da metade da população, principalmente falando de sobrepeso. E aí agora, nesse segundo bloco, a gente está aqui com a Tatiane Barcelos, que é professora de educação física e também trabalha com um tipo muito específico de atividade física que se chama eletroestimulação. Bem-vinda, Tati. Posso que o seu apelido é Tati? Correto. Então acertei. Tati, bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Prazer, obrigada pelo convite. Tati, a gente falou muito sobre sedentarismo no primeiro bloco, números preocupantes, a gente está no finalzinho aí do Abril Verde, e a gente quer entregar para a nossa telespectadora uma condição assim, olha, uma boa notícia, você tem preguiça de fazer atividade física, já existe uma tecnologia que pode te ajudar. Seria isso mesmo? Correto, seria isso mesmo. Você não precisa fazer esforço e faz atividade física da mesma forma? Não exatamente. Ah, bom. Então, como funciona? Então, a eletroestimulação, né, é uma academia que popularmente falamos academia sem peso, porque não trabalhamos com peso convencional, como as demais academias, né? Então, nela, os clientes fazem o uso de uma roupa específica, de um colete com eletrodos, né, que são posicionados ali em pontos anatômicos da musculatura, e esse colete é conectado a uma máquina que gera estímulos involuntários na musculatura, né? E durante o treinamento, o aluno precisa, sim, realizar uns exercícios, né? Que são eles que vão potencializar esse resultado com a eletroestimulação. Agora, esses exercícios não são ligados àqueles aparelhos convencionais, não. Você falou que não tem peso, então quer dizer, não tem, é uma academia diferente daquela que a gente conhece. Correto, porque nos estúdios de eletroestimulação a gente não utiliza essa carga, né? Então a gente faz o uso dessa carga elétrica que é emitida pela máquina, conectada diretamente ali nos eletrodos, né? E na musculatura. E aí então assim, o supino, aquele exercício, o outro que trabalha o tronco, esquecemos isso, trabalhamos com um colete que está ligado com terminações elétricas aqui para estimular diferentes músculos. Correto. A gente consegue, né, executar os mesmos movimentos de um supino, por exemplo. Porém, a gente faz um uso de elásticos, né, a gente faz uso desses tensores para poder potencializar o exercício. Então, na realização de um supino, como você mencionou, o aluno ele é posicionado num colchonete, faz o uso de um bastão e de um elástico para poder fazer o movimento do supino, mas ele não usa exatamente uma barra, uma anilha para poder executar o movimento. Tá. E aquele outro exercício, por exemplo, abdominal, que acaba sendo muito difícil, né? Sim. Como é que ele é substituído? Sim, o abdominal a gente consegue realizar, né, esse movimento de várias formas, né? Então a gente consegue fazer a realização do movimento abdominal com o cliente de pé, realmente fazendo a contração do abdômen. A gente consegue fazer ele posicionado no colchonete. E ele vai fazer devagarzinho, assim, mesmo de pé? Isso, porque ele vai realizando os movimentos e ao mesmo tempo ele vai recebendo os estímulos elétricos naquela região do corpo. Ah, sim. E esse colete, ele precisa ser mudado ao longo do treino ou o que muda é a região do estímulo? Não, porque o professor que contém, né, faz o manuseio da máquina, ele consegue ir ao longo do treinamento e fazendo um ajuste de frequência, de profundidade, dando mais intensificação em determinada musculatura que está sendo trabalhada no momento. Então isso fica a cargo exatamente todo do professor. E o professor controla um único colete ou é uma sala coletiva e ele vai apertando e todo mundo sente o drama junto? Uhum. Nos nossos estúdios a gente consegue atender até 3 clientes por
por hora, né? Então, o professor ele consegue fazer o atendimento ali de, no máximo, 2 clientes ali por treino. E tem suor? Muito, muito suor. Porque aparentemente não tem aquele esforço da academia mesmo normal ali, né? Não tem aquele levantamento de peso, aquela cara fechada. Onde é que vem o suor? Mais ou menos, a cara fechada acontece sim nos Tem? treinamentos. Dói? Não exatamente dor, né? Os alunos eles sentem um formigamento, né, na musculatura, e como ele precisa fazer muita força para poder fazer a execução do movimento, então aí que a gente vem a transpiração, né? Ah, sim, até mais do que se fosse com peso e com a máquina convencional? Sim, os treinos de eletroestimulação, ele dura em torno de 20 minutos. Então, num treino de 20 minutos, ele equivale a um treino de 1h30, 2 horas numa academia convencional. É mesmo? Sim. Justamente pela intensidade ali, pela Exato, variação. pela intensidade que é muito maior, né? Sim. Durante o treinamento. Mas me explica aqui como é que acontece a variedade, como é que mudam os exercícios. Você falou supino, aí o professor vai lá e controla. Aí falamos do abdominal, tem aquela famosa prancha que você fica deitado ali com o cotovelo no chão, barriga para baixo e pressionando ali. O mundo parece que vai acabar em 30 segundos. Sim. E aí, tem esse também? Tem, a prancha Como é que também é muda? executada. Como é que muda a eletroestimulação? Então, quando a gente recebe os clientes, todos os treinamentos eles são personalizados, de acordo com o objetivo de cada aluno. Então, cada cliente ele tem ali uma periodização de treino, né, que ele precisa realizar. Então, a gente consegue, é feita uma prescrição, né, ali de um treinamento, então a gente consegue trabalhar todo o corpo durante um treinamento. Então, a gente consegue, nesses 20 minutos, passar um treino específico para musculatura inferior, para a parte abdominal, para membro superior, então a gente consegue trabalhar ali quadríceps, posterior de coxa, quadril, bíceps, tríceps, todo num treinamento. E faz o programa de acordo com a demanda Isso. de quem está fazendo o treino. Correto. Se é um treino focado no emagrecimento, então vai um treinamento mais metabólico, né? Se é um treino mais voltado para uma hipertrofia, então a gente precisa trabalhar mais exercícios de força com aquele aluno, e isso, consequentemente, também tem a frequência, né? O pulso do estímulo também que é ajustado. E agora, você falou assim, o colete, como é que ficam, você falou também membros inferiores, para trabalhar perna, trabalhar as mulheres, o bracito aqui, O tchauzinho, o tchauzinho. Né? Como é que, tem um colete, ele vem em manga comprida também, é isso? Então, os nossos coletes, a gente consegue trabalhar as principais musculaturas, então a gente consegue trabalhar ali da parte superior, né? A gente consegue trabalhar bíceps, tríceps, peitoral, trapézio, as costas, a gente consegue trabalhar o abdômen central, a parte oblíqua. Sim, a parte oblíqua da parte abdominal, a gente consegue trabalhar ali o quadríceps, posterior de coxa, quadril. Tem a panturrilha também, que alguns alunos pedem para poder trabalhar um fortalecimento dessa região. E tudo, então, aí colete? Não, colete não, é vestuário? Isso. Os alunos, eles fazem uso de uma roupa específica, né? E por cima dessa roupa é colocado esse colete com os eletrodos em cada musculatura dessas que eu mencionei. Ah, tá. Então, quer dizer, para cada... Tem um vestimento. É uma roupa inteira, então. A gente está falando colete, mas é uma roupa inteira. É aquela roupa de mergulho, por exemplo, a neoprene. O colete é de neoprene? O material é neoprene? Isso, é como se fosse um colete de neoprene, sim. Todo mundo usa... Porque colete, então, é macacão. Porque nós estamos falando do braço, perna, colete só fica até aqui. Ah, tá. É porque na área, né, a gente usa a terminologia colete, mas então seria exatamente colete que tem um perna. macacão. Tem perna, sim, tem braço. Sim. Tem. Porque colete normalmente não tem braço, né? Colete, sim. É porque internamente a gente usa, né, essa nomenclatura então é uma como roupa colete inteira, mesmo. Roupa de mergulho. Vamos imaginar aquela roupa de mergulho. Isso, similar a uma roupa de mergulho, correto. Fica todo Fica, protegido vem até ali. a parte ali da coxa. E aí fica, nossa, suor demais ali, né? Muito, tem um gasto calórico
Assim, cada treinamento em torno de 250, 300 calorias. Porque já vai suar sem fazer o exercício mesmo, já vai ficar quente. Já, neoprene, roupa de mergulho, ela impede a transpiração. Vai suar, vai ficar quente. E ainda tem eletroestimulação? Sim, a roupa ela é relativamente leve, né? Então ela não tem assim um peso, ela não é muito fechada, ela é de fácil vestimento, né? Os alunos eles têm um auxílio do professor, então o professor auxilia, né? Colocando o colete pela parte do braço, subindo o zíper, apertando a parte das pernas. Então é uma roupa de fácil vestimento, mas que não teria esse calor, assim, como um colete de mergulho específico neoprene, né? Um mergulho é só para a gente ter uma noção, assim, mais ou menos da roupa. Tá. Fica ligado não na tomada? Não chega a ser tão quente. O colete, ele é conectado à máquina. A roupa, né? Isso, a roupa é conectada à máquina. E tem o fio de... Correto. Todo mundo fica ligado na máquina? Isso, aí cada aluno é ligado numa máquina, né? E aí se iniciam os treinamentos. Ah, tá certo. Quais são as contraindicações? Com a eletroestimulação, a gente tem algumas patologias que não são indicadas para a realização da prática, né? Por isso que quando os clientes eles nos procuram, eles preenchem um formulário Parquet para que a gente possa conhecer um pouquinho ali da parte clínica dele. Então, assim, seriam pessoas que tenham problemas de tireoide, diabetes, que não façam um controle regular, pessoas que têm um problema cardíaco, né, que fazem uso de algum marca-passo, pessoas que apresentam, estão em tratamento de câncer, gestantes, que tem algum problema mais sério com relação à circulação. Então, existe, assim, contraindicações que são absolutas, que realmente a gente não indica, mas existe algumas outras que são relativas. Por exemplo, um paciente com diabetes ou com hipotireoidismo controlado não tem nenhum problema. Então, ele pode realizar a atividade normalmente. Mas alguns outros, por exemplo, o uso de um marca-passo, aí a gente já não aconselha a realização da atividade. Tá, mas é exigido algum atestado médico antes de fazer a atividade? Somente quando a gente tem alguma restrição clínica, né? Então, por exemplo, um cliente que apresenta um histórico de trombose, então a gente pede, explica sobre a modalidade, pede que ele faça uma consulta médica para ver se ele é apto realmente para poder fazer a realização daquela atividade. Porque é até recente isso, né? Então, assim, talvez até os médicos talvez ainda não saibam exatamente qual é o impacto que isso tem em problemas que o cliente possa ter, né? Isso, é uma atividade recente, sim, no mercado, mas a gente já tem vários estudos científicos, né, relacionados à eletroestimulação, sobre benefícios sobre ela. Então, por mais que seja uma atividade recente, é uma atividade muito segura também de realizar. Não, eu falo até para os médicos, né, os médicos, eles é que vão dizer, talvez o médico até diga, não, eu não sei exatamente o que é. Porque é uma tecnologia, a gente está falando aqui, que é recente, e ela é alemã, né? X-Body. Isso, X-Body é a tecnologia que a gente usa na nossa unidade, né? Ela é alemã, tá aqui no Brasil mais ou menos ali em meados de 2016, que ela chegou aqui no Brasil, né? E lá fora já é uma prática muito comum, nessa realização da eletroestimulação. Então a gente está vendo assim que não é moleza, tem algum nível de esforço aí, tem muito suor, né? Não é uma coisa que você fica completamente inerte, o atleta, entre aspas, não fica completamente passivo ali e a ginástica acontece, não é bem assim. Não, não é. Esse é um dos questionamentos que alguns clientes trazem para a gente quando procuram o estúdio, né? Que eles imaginam... Tem preguiça de academia convencional. Então, ele já imagina que ele vai ser conectado na máquina e vai ficar lá recebendo o estímulo. Mas não, ele realmente realiza, né, um treinamento, ele realiza exercícios que são repassados pelos instrutores como forma de potencializar essa corrente, né, que ele está recebendo ali no momento. Sim, a gente tem uma faixa etária mais
que busca mais isso? Uhum. Quem é? São os jovens, adultos, idosos? Sim, a faixa etária que mais procura, né, sobre a eletroestimulação são as pessoas ali na faixa dos 40, 50 anos, as pessoas mais sedentárias, que não gostam realmente daquele fluxo, né, de academia convencional, não gosta realmente de realizar atividade física, é esse o perfil realmente que a gente recebe. Agora, com relação à frequência, à periodicidade, qual é a recomendação? Academia é bom, academia convencional, o que se diz é que é bom dar um espaço, né? Dia sim, dia não, tipo, mais ou menos isso. Com a eletroestimulação, como é que funciona? Com a eletro, a gente começa ali os nossos treinamentos, né? Eles podem realizar de 1 a 3 vezes na semana. Por quê? Porque pedimos, né, que tenha um intervalo entre os treinamentos de eletroestimulação, né? Porque é aquele momento de recuperação da musculatura, justamente por ser uma atividade muito intensa. Então, a gente não recomenda treinos durante a semana inteira. Então, os nossos treinamentos ali são mais ou menos 1 vez por semana, 2 ou 3 vezes na semana, que aí a gente tem um intervalo entre os treinos. Com relação ao preço, comparando com a atividade física na academia, é muito mais caro, um pouco mais caro ou mais ou menos mais caro? É um pouco mais É um pouco. caro, porque é uma atividade diferente, né? A gente está falando ali de 2 modalidades de atividade físicas diferentes. E é uma atividade física, por exemplo, as academias convencionais em comparação com a eletroestimulação. Ah, sim. São atividades Sim, diferentes, claro. então o custo também operacional dessas 2 atividades são diferentes, né? Então a eletro, ela trabalha mais ali com a tecnologia, são equipamentos de última geração, então tem um custo também mais elevado. Até de lavanderia, né? Porque essa roupa deve ficar muito ensopada de suor, né? Sim, a roupa fica molhada, até porque os coletes, eles são molhados, né, antes das atividades, né? Para uma melhor aderência ali da corrente pelo corpo, né? Então a gente umedece os pontos onde estão ali os eletrodos também. E eu acabei sem entender, a roupa é de neoprene? Os alunos fazem uso de uma lycra, né, específica, e depois dessa eles colocam o colete, né, eles colocam um colete por cima dessa lycra, similar ao neoprene, mas ele é tecido. Ah, ele é um tecido. tecido. Ah, tá certo. Tá certo. Então tem uma lycra e também aí não tem que preocupar com roupa para academia. Não Porque precisa a única roupa preocupar. porque você vai usar essa roupa aí a todo tempo, né? A roupa Isso. do treino, né? Isso, eles precisam fazer o uso dessa roupa específica. Tá certo. Bom, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades, ô Tatiane, e aí eu te falo a frase e você me diz se é mito ou se é verdade. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Mitos e Verdades no programa de hoje, a gente está recebendo aqui a Tatiane Barcelos, ela é professora de Educação Física e a gente está falando sobre a ginástica com eletroestimulação, atividade física, academia com eletroestimulação. Ah, você não faz nada? Fica ali, pronto, parado? Não é bem assim, estamos descobrindo isso. Não é uma atividade para quem tem preguiça, porque tem muito esforço e muito suor também, né, Tati? Correto. Então vamos lá. Primeira frase que eu te digo, você me diz se é mito ou se é verdade. É possível levar um choque elétrico durante o treino de eletroestimulação? Mito. Os treinos de eletroestimulação são 100% seguros, né? Até porque a gente não faz um uso de uma carga mecânica, é uma carga elétrica somente, né? Que é um estímulo que a pessoa recebe durante o treinamento, né? Fica tremendo? Fica... Você sente um formigamento, digamos assim, pelo corpo. É bom? Sim, o resultado, então, é muito bom. Quais são esses resultados? Como é que os resultados aparecem? Porque a gente vê, né, na academia ali, as pessoas mostram esse resultado com o próprio corpo. Com a eletroestimulação, como é que funciona? Quando é que eles aparecem? Sim, em torno de 8 sessões, a gente já consegue ver ali o resultado, né,
com a eletroestimulação, os resultados mais comuns que a gente consegue ver é a tonificação muscular, que é aquele enrijecimento da musculatura, o emagrecimento, né? Então a gente tem um emagrecimento aí nesse ciclo muito rápido, justamente pela perda calórica. A hipertrofia também é uma coisa que a gente consegue observar. Então esses três ali são os três benefícios iniciais que a gente consegue verificar com a eletro, já em 8 sessões. Você falou que em calorias, tem alguma quantificação aí de calorias por treino que se perde? Sim, em média a gente perde ali em torno de 250 a 300 calorias por treino de 20 minutos. Um sonho de valsa? Não é? 2 bombons sonhos de valsa? Exatamente. Tô achando pouco, Tati. Nada. Assim, esperava mais de 300 calorias, mas aí com o treino você vai, né, praticando, enfim. Também isso varia de pessoa para pessoa, né? Claro, se você faz um treinamento mais metabólico, então você tem um gasto calórico maior, né? Então esses números. E também levando em consideração a individualidade biológica, né? E são só 20 minutos para todo mundo? Isso, 20 minutos. Sempre, para qualquer idade, para qualquer... não importa se você vai trabalhar mais glúteo, trabalhar um tipo de músculo, de grupo muscular, sempre 20 minutos. Cada sessão só dura 20 minutos. Isso, correto. As sessões duram em torno de 20 minutos. A eletroestimulação substitui o treino aeróbico. É mito ou é verdade? Mito, porque a eletroestimulação, né, ela, como outras atividades físicas que a gente realiza, ela complementa aquele treinamento aeróbico, a não ser que você faça um treino exatamente aeróbico. Aí sim, você consegue, né, trazer essa substituição. Mas o treino aeróbico convencional, ele é sempre indicado, conciliando com o eletro, você consegue ter um resultado ainda melhor. Assim, a pergunta é essa aqui, a frase é essa: é possível gastar a mesma quantidade de calorias em uma sessão de eletroestimulação que gastamos em 1 hora de musculação? É mito ou é verdade? Verdade. A gente, durante os 20 minutos de treinamento com eletroestimulação, a gente consegue atingir um gasto calórico similar a 1h30, 2 horas de treinamento, numa academia convencional. A última é essa: a eletroestimulação não exige nenhum esforço físico. A eletroestimulação não exige nenhum esforço físico. Isso é mito ou isso é verdade, Tatiane Barcelos? Isso é mito. A maioria dos questionamentos que a gente recebe dos clientes é exatamente esse, né? Então, durante uma sessão de treinamento da eletro, os alunos precisam sim realizar um treinamento que é repassado pelo professor, eles precisam realizar os movimentos como forma de potencializar, né, essa corrente, esse estímulo que eles estão recebendo. E aí, só recapitulando aqui, são cerca de 3 alunos por sessão, é isso? Correto. Mas o treino é individualizado, quer dizer, o treino é personalizado, mas para 3 alunos, né? Todos vão fazer a mesma coisa? A gente consegue fazer o atendimento de até 2 alunos para um professor, né? E dentro disso, ele consegue sim montar um treinamento diferenciado para cada um deles. Para cada um dos 2? Isso, exatamente. Tá. E aí as pessoas precisam alternar esses movimentos. Então, se a gente fala de abdominal, a pessoa tem que ficar numa posição de abdominal para sentir o efeito do aparelho como se fosse um abdominal? Bom, no exercício do abdominal, a gente vai indicar qual é o tipo de abdominal que ele vai fazer, como, por exemplo, o abdominal prancha. Então, o aluno se posiciona na posição, né, da realização, de estabilização ali, para poder realizar o exercício e, consequentemente, ele está recebendo o estímulo com maior intensidade naquela região. Sim. E aí vai mudar. É como se fosse um treino, né, do normal ali, de uma academia convencional. Só que dura menos, né? São só 20 minutos. Então, exato, numa prancha que você ficaria ali 30 segundos, 1 minuto, você fica quanto tempo com a eletroestimulação? Depende do cliente, né, do aluno que está realizando o treinamento. Mas, por exemplo, você pode colocar ele ali em torno de 20 segundos, 30 segundos, porém o esforço físico que ele está fazendo é maior do que se ele estivesse realizando a prancha sem o estímulo. Isso aí já é o exercício que você já faz sozinho mesmo, deve ser
Não deve ser fácil, né? A prancha especificamente, né? Porque se a gente faz já sem peso nenhum ali na academia já é difícil, imagina com a eletroestimulação, fico imaginando. Fica, aí ela fica bem intensa, porque no momento que o aluno está realizando o movimento, né, ele está recebendo, está tendo aquelas contrações involuntárias na musculatura. Muito bem, então tá certo. Tati, muito obrigado, sucesso. Você faz eletroestimulação? Claro. Quantas vezes por dia? 2 vezes na semana. Não, por semana, você faz 2 vezes por semana? 2 vezes. Tá, e você, como professora, já fez a musculação convencional? Para você, o que mudou? Sim, eu pratico a musculação convencional e a eletro, mas mais por uma questão de gosto, né? Tá. Eu gosto da atividade física convencional. E o que mudou foi realmente o tônus muscular, que é nítido assim, com 2 semanas, você já percebe um quadríceps ali pulsando, diminuição de celulite, hipertrofia, foi os primeiros resultados ali que eu observei no meu próprio corpo realizando o eletro. Muito bem, aí o depoimento da Tati. Tati, muito obrigado, tá? Sucesso para você. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. O programa de hoje foi um convite para a gente sair do sedentarismo. Tivemos 2 blocos falando sobre isso e esse último aí sobre eletroestimulação. Será que dá para a gente ser mais forte que nossas melhores desculpas? Essa é a pergunta do programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, nosso WhatsApp aí é o 31 99791 5990. Até a próxima. Saúde!